Para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. A Revolução. Democracia, liberdade, direitos humanos. A salvação da justiça no mundo. Ela não me dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas eu não falo tão alto. O dia da alegria. Para mim é muito simples, a mim basta uma palavra: liberdade. Augusto Santos Silva licenciou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 1978 e doutorou-se em Sociologia no ISCTE em 1992, sendo atualmente professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. O 25 de Abril surpreendeu-o quando já frequentava o ensino superior. Esteve ligado aos comitês de ação liceal, de inspiração trotskista, depois incorporados com outras forças no Bloco de Esquerda. Mais tarde aproximou-se do MES, Movimento de Esquerda Socialista, onde militavam personalidades como Jorge Sampaio ou Alberto Martins, este último líder da crise académica de 1969. E por fim, desde 1990, milita no Partido Socialista, partido pelo qual foi eleito deputado em diversas legislaturas. Foi ministro dos governos constitucionais de António Guterres, José Sócrates e António Costa, ocupando pastas como a da Educação, da Cultura, dos Assuntos Parlamentares, da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros. Desde 2022 desempenha as funções de Presidente da Assembleia da República, sendo por isso a segunda figura da hierarquia do Estado português. Eu começaria por agradecer a disponibilidade para nos receber e para partilhar aqui as suas memórias sobre os tempos que antecederam o 25 de Abril e secundaram a Revolução Democrática, e começaria, talvez para abrir, por lhe perguntar qual era o ambiente estudantil que se vivia antes do 25 de Abril e como é que se sentia a censura e a repressão. Eu vivi o essencial do agora ensino secundário, então ensino liceal, já no tempo de Marcelo Caetano. Portanto, e isso notou-se bastante, quer do ponto de vista, digamos, da podridão do regime, quer do ponto de vista de alguma abertura. E, portanto, os anos que passei no que hoje seria o ensino secundário, portanto, o que hoje seria o equivalente ao 10º e 11º ano, foram anos de contestação aberta, em função de causas que eram, sobretudo, políticas e ligadas aos costumes. Entre as ligadas aos costumes, avultava a questão da relação entre rapazes e raparigas. O liceu que frequentei, que era o Liceu Dom Manuel II, era um liceu exclusivamente masculino. Era a contestação da ordem hierárquica interna ao liceu, que era muito estratificada, e eram as questões relativas às liberdades pessoais, de ver os filmes, de ler livros, de ver jornais de oposição. Do ponto de vista político, o ambiente que se vivia quando eu tinha 15, 16 anos, portanto, quando frequentava o que seria hoje o 10º e 11º ano, isto é, 72, 73, era um ambiente muito marcado pelo peso da agitação política estudantil de natureza revolucionária. A melhor maneira que eu tenho de caracterizar a minha geração é dizer que nós éramos os irmãos mais novos daqueles que fizeram a Guerra Colonial e daqueles que fizeram Coimbra 69 e aqueles que acompanharam, tão de perto quanto possível, o Maio de 68. Portanto, eu não sou nem de Coimbra 69, nem do Maio de 68, mas essa influência foi marcante na minha geração porque nós éramos os mais novos desse tempo. Perdão interromper, sobretudo porque nós esperamos que alguns jovens assistam ao filme. Falou nessa questão da hierarquia no liceu. Havia um reitor e depois que outro tipo de hierarquia? Sim, havia o reitor, depois havia os diretores de ciclo, o terceiro ciclo, o segundo ciclo, o primeiro ciclo. Depois havia uma clara diferenciação entre os professores metodólogos, porque o Liceu Dom Manuel II era um liceu normal, quer dizer, era um liceu em que se fazia estágios de professoras. E os professores metodólogos eram bem distintos dos professores efetivos e os professores efetivos eram bem distintos dos professores provisórios. Aliás, já eu frequentava o 10º ano
e os professores provisórios eram contratados até ao fim das aulas, o que significava que não recebiam durante as férias grandes. Era uma das lutas que eles procuravam obliquamente, intersticialmente, conduzir, era essa, porque recebessem 12 meses de salário e não os meses de salário equivalentes à duração do ano letivo. E depois, devo dizer que o ambiente no Dom Manuel II era bastante liberal. O reitor, na altura, os reitores com que eu conheci eram reitores bastante liberais, que depois do 25 de Abril tiveram, aliás, posições muito importantes, designadamente no quadro dos primeiros governos constitucionais e, aliás, bastante ligados ao que viria a ser o meu partido. E nós notamos isso na greve que fizemos em 1973. Nós fizemos uma greve às aulas, na sequência da crise do chamado Festival dos Coros, e, portanto, de contestação à repressão que se abateu sobre os estudantes. E, para nossa surpresa, o comportamento do reitor foi, digamos, o mais simpático possível dentro dos estreitos limites que ele tinha. Mas, portanto, fez tudo o que estava ao alcance dele para que nós não fôssemos prejudicados por causa dessa greve que fizemos e, portanto, desse desafio direto à ordem. Depois, outra grande contestação, quando eu andava no que seria hoje o 11º ano, foi a contestação a um concurso nacional que a RTP montou em conjunto com o Ministério da Educação, que se chamava Taco a Taco, que era uma espécie de concurso entre escolas do país sobre assuntos escolares, portanto, filosofia, português, matemática, ciências e por aí fora. E nós consideramos que essa exibição de saberes e esse concurso não fazia sentido nenhum e que era uma maneira de tentar apagar, disfarçar o regime de ditadura e repressão que se vivia, e boicotamos. E foi, aliás, muito curioso, o Dom Manuel II era um liceu bastante de elite, porque todos os escolhidos na primeira equipa se recusaram a ir e mesmo assim a segunda equipa ganhou o concurso. Recorda assim algum companheiro dessa época que sim, depois... Sim, o meu controleiro veio depois a ser deputado do Bloco de Esquerda, o Heitor de Sousa, que já era estudante na Faculdade de Ciências e era quem, na organização a que eu pertencia, uma coisa chamada União Operária Revolucionária, controlava esse segmento juvenil, que se organizava numa coisa que nós chamávamos comitês de ação liceal. Os maoístas estavam organizados no que chamavam núcleos sindicais de base. Nós achávamos muito estranho que estudantes, não trabalhadores por definição, pudessem ter ação sindical e organizávamos nessa espécie de comitês de ação liceal. Um grande amigo meu dessa altura e de agora também, que fez esse percurso em conjunto, é o Sousa Dias, que fez filosofia e que é autor de vários livros de filosofia e foi professor na Escola Soares Reis, já está reformado. E havia mais gente nesse grupo, era um grupo bastante minoritário, mas era um grupo muito vivo que basicamente seguia uma linha que combinava uma linha política revolucionária com a crítica ao sistema soviético, ao culto da personalidade, essas coisas assim, e portanto ao stalinismo, para o qual a adoração dos nossos amigos maoístas a Mao Tse-tung nos fazia bastante impressão, porque era a preservação, a continuação do culto da personalidade. Mas tudo isto clandestino, não havia ainda associações de estudantes? Nem nada não era permitida a Associação de Estudantes do Ensino Secundário e as Associações de Estudantes do Ensino Superior. De facto, a legal, que era mais tolerada do que admitida, era a da Faculdade de Engenharia,
que basicamente trabalhava em 2 turnos. Durante o dia a reprografia fazia sair as sepentas e durante a noite faziam-se os comunicados no offset da Faculdade de Engenharia. Porque de resto na Faculdade de Letras, em que eu entrei em outubro de 1963, não havia Associação de Estudantes. Julgo que na Faculdade de Economia ela estava suspensa, que eu me lembro que funcionava, até porque tinha essa parte da reprografia muito desenvolvida, era Engenharia, e que na prática servia como, digamos, face legal da nossa atividade. E julgo que em Ciências também havia, mas não tenho a certeza. E em Medicina também julgo que havia. E o regime tinha alguma organização, digamos assim, mais ou menos formal, não? Sim. Dentro das escolas, dos liceus? Quer dizer, era a Mocidade Portuguesa, de que eu ainda fiz parte nos meus 12, 13, 14 anos. Para quem não conheça, e para a grande admiração de quem não conheça, a Mocidade Portuguesa era uma espécie de organização de enquadramento juvenil longínquamente aparentada com as organizações de massas do nazismo e do fascismo, segundo uma característica essencial do nosso fascismo. O nosso fascismo é o fascismo não revolucionário. Portanto, aliás, Salazar fez questão de ir eliminando todas as organizações da direita revolucionária, desde logo os nacional-sindicalistas, porque o fascismo dele é o fascismo da aquiescência, da passividade, é um fascismo que não tolera manifestações de natureza revolucionária. E, portanto, a Mocidade Portuguesa era uma versão soft dessas organizações de enquadramento juvenil, mas, e aí está a surpresa de quem nos pode ver, nós tínhamos que usar uma farda e o cinto tinha na fivela o S, que era o S de Salazar. Digamos que o primeiro movimento de que eu fiz parte, e ainda muito afastadamente, levado bastante pelos outros, foi esse movimento de desconstrução da Mocidade Portuguesa. Os desgraçados, os miúdos que desgraçadamente eram escolhidos por professoras para serem chefes de quina, portanto, para terem posições de enquadramento, eram desgraçados porque eram imediatamente considerados persona non grata pelo resto da turma. Nós chamámos, aliás, chefes de esquina para... E, portanto, a Mocidade Portuguesa, no tempo do marcelismo, já tinha praticamente desaparecido. No ensino superior, o regime não tinha estruturas de enquadramento. O regime, Salazar primeiro e depois Marcelo Caetano seguiu essa linha, tinha medo de tudo o que pudesse ser organizações que pudessem escapar ao controle. Mesmo em relação àqueles que em Coimbra fundavam e tinham organizações de extrema-direita, a atitude do governo era de alguma desconfiança. A lógica daquilo era a lógica que o Salazar explicou melhor que ninguém, não é? Portanto, não se escuta a pátria, não se escuta a família, não se escuta a autoridade, e eu pastoreio-vos do ponto de vista político, o vosso pároco pastoreia-vos do ponto de vista espiritual e dos costumes, e vocês estão quietos, sabendo que são pobres, que não podem deixar de ser pobres, que são mansos, que são quietos e que têm aqui o Salazar a proteger-vos. Era aquela lógica dele, a economia deve-se governar o país como uma dona de casa governa uma casa. Recorda algum professor importante do liceu? Sim, sim. Eu tive uma experiência muito interessante, porque os 3 professores que mais me marcaram, nenhum deles me deu aulas. Portanto, no liceu, o que mais me marcou foi o Joaquim Romero de Magalhães, aliás, grande historiador, infelizmente já falecido, porque ele era professor de História, mas não era da minha turma, mas ao mesmo tempo animava o teatro.
E, portanto, e foi como encenador que eu o conhecia. Então o doutor fez teatro? No... Sim, no liceu. Aliás, eu digo sempre que as duas grandes competências que adquiri e que me serviram para a vida, quer profissional, quer cívica, foi a experiência do teatro antes de 25 de Abril e a experiência dos plenários imediatamente a seguir ao 25 de Abril. Mas sim, no Dom Manuel II havia essa coisa que se chamava, nessa altura, atividades circunscolares, o teatro, claro que, nesse caso, mais ou menos limitado à encenação de Gil Vicente, mas o Joaquim Romero de Magalhães, que era, na altura, um jovem professor, transformou aquilo também numa ação de formação cultural, cívica e, digamos, pré-política para miúdos de 14, 15 anos. E depois já agora os outros dois professores que me ensinaram muito, nenhum tendo sido professor de aulas, foi o Vitorino Magalhães Godinho, já em 1980, num seminário aberto que ele dava na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e depois o meu orientador de tese, o José Madureira Pinto. No ensino, no liceu, eu tive grandes professores, no sentido de grandes eruditos, grandes conhecedores de matérias, mas não grandes pedagogos. O que eu me lembro mais foi o António Salgado Júnior, que foi meu professor logo nos primeiros anos. Depois o professor de matemática, Crespo, o Augusto Medina, na geografia, ciências naturais, o Leal Loureiro na geografia, eram grandes professores, autores de manuais, professores metodólogos, mas nenhum deles grande pedagogo. Os professores do liceu não se sentiam muito como professores de ensino secundário, portanto tinham uma posição muito distante e a pedagogia não lhes dizia nada. O meu professor de filosofia foi o Fernando Guimarães, também um pouco afastado. Portanto, digamos que os professores, quer dizer, no liceu, digamos que eram professores muito sólidos do ponto de vista científico, a pedagogia era muito pouco valorizada. Lembro-me desse aspecto, assim como professores que percebiam bastante pedagogia e conseguiam. Os professores de línguas, que era o Adriano Teixeira, com o qual se passou uma coisa muito engraçada, porque ele deu-me francês durante 5 anos, nunca falou uma única vez português nas aulas, desde o primeiro dia em que entrou e que disse bonjour, e a gente, está bem, deve ser para ser bonjour, e depois começou por aí, de tal forma que depois encontrei-o, já não era aluno dele em francês, num corredor no liceu, e ele dirigiu-se em português e eu fiquei espantadíssimo. O homem que falava português. E a professora de inglês, a Joana Balacó, também era uma excelente professora. Mas, portanto, digamos, em termos gerais, o Dom Manuel II era um liceu de elite. Os professores tinham uma grande solidez científica e, digamos, técnica, mas as coisas do ponto de vista do ensino eram tudo muito parado, tudo muito obsoleto, tudo muito hierático. Lembro-me que eram os exames finais dos professores estagiários, como o liceu era normal, faziam-se, e portanto havia uma aula assistida, não é? Com um júri sentado na última fila e o professor a fazer a prova, e aquilo era uma coisa, parecia um doutoramento na Universidade de Coimbra, já não agora, mas digamos há 10 ou há 20 anos atrás. Desse ponto de vista, notou assim uma transição? Foi-lhe difícil transitar do liceu para a faculdade? O ambiente era, para além de ser misto, era diferente em alguma outra coisa? Sim, a grande diferença é que na faculdade não havia faltas. E, portanto, eu não digo nenhuma mentira, nem me estou a armar, quando digo que o primeiro ano da faculdade, portanto, entre outubro de 73
e o 25 de Abril e o passeio no primeiro andar do Café Piolho. Raramente iam a uma aula. E às aulas do padre Januário, Januário Turgal Ferreira, que ensinava a história da cultura clássica e que eram muito interessantes, e de resto, e algumas aulas do professor de pré-história, era o Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que era uma excelente pessoa, era também, infelizmente, já morreu, mas depois tudo aquilo era de uma mediocridade, de um cheiro a mofo, absolutamente impressionante. Não há... É difícil imaginar... A transição pós 25 de Abril, que novidades é que trouxe? Bom, foi uma mudança absolutamente radical. Digamos que até ao primeiro governo constitucional, portanto, até às medidas tomadas pelo Ministro da Educação, Souto Maio Cardia, o poder nas universidades passou a ser assumido por estudantes e por jovens assistentes. Portanto, aquilo foi assim, o 25 de Abril dá-se, depois a universidade está fechada uns dias e depois vai-se buscar personalidades do meio cultural, científico, que tinham sido afastadas e que eram de prestígio para as faculdades. O Armando Castro foi para a Faculdade de Economia, o Rui Luís Gomes para a Reitoria, o José Morgado para vice-reitor e, no caso da Faculdade de Letras, o professor Oscar Lopes. Um movimento, aliás, indiscutível, ninguém pôs em questão. E depois pôs-se em prática o que se chamou a gestão democrática, que na prática significava uma gestão paritária dos estabelecimentos. E eu fiz parte da comissão, que agora já não sei como é que se chamava, se era a Comissão de Reestruturação, se era do Departamento de História, e nessa circunstância devo dizer que nesse verão de 74 contribui fortemente, para ser modesto, para o que foi o novo currículo, as contratações de professoras que se fizeram, os saneamentos que se concluíram ou deixaram de se concluir, a maneira de dar as aulas, o regime de avaliação e, portanto, o sistema de classificação. Portanto, tudo isso mudou. Não é? Durante alguns anos, a seguir ao 25 de Abril, as notas deixaram de ser quantitativas e passaram a ser qualitativas. Tinha-se suficiente, bom ou muito bom. Em outras faculdades passou-se ao apto e não apto. Os testes, portanto, o que então se chamava as frequências, deixaram de ser o único método de avaliação e passaram a ser o método de avaliação mal querido, e os trabalhos de grupo passaram a ser muito valorizados. Nas secções ou departamentos com menos gente, como no nosso caso a filosofia, as aulas passaram a ser dadas em seminário. No meu caso, lembro-me de ter dado várias aulas, portanto os alunos eram estimulados a intervir. Em relação aos professores mais novos, com os quais criamos uma melhor relação, num certo sentido foi uma aprendizagem em conjunto, porque para a História é preciso ter a noção de que o século XIX já estava para lá do que se estudava, quer o século XIX português, quer o século XIX global, e o século XX muito menos. Portanto, as aulas, os conteúdos, mesmo nas cadeiras chamadas de História Moderna e Contemporânea, acabavam ali pela Revolução Francesa. E, portanto, para muitos dos assistentes, estudar Marx era uma novidade, da mesma maneira que era para nós. E, em alguns casos, ou no caso da filosofia, que ainda era mais impressionante, porque a filosofia acabava no Husserl e na fenomenologia, portanto, Nietzsche, Deleuze, Sartre,
o Camus, tudo isso foi estudado em conjunto por alunos e professores. E o ambiente era de uma certa harmonia ou de tensão forte? Não, na Faculdade de Letras as coisas correram bastante normalmente. Aliás, que eu me lembre, não houve nenhum saneamento aprovado em plenário na Faculdade de Letras. Houve alguns que foram, digamos, consequência. Não, por exemplo, o José Vieira de Carvalho foi preso por sido, e portanto e porque tinha funções administrativas, ele já era Presidente da Câmara, acho eu. E portanto ele não foi saneado pela faculdade, ele esteve vários anos fora da faculdade, mas por decisão exógena. De resto, o António Cruz e o que mandava na filosofia, o Soberal, também estiveram algum tempo fora e depois regressaram. E entre estudantes e o clima também era um clima de debate constante. Nós praticamente tínhamos Assembleias Gerais todos os dias, nem era preciso convocar, e a ordem do dia era também sempre a mesma coisa, era análise da situação, ponto 1, medidas a tomar, ponto 2, dava para tudo. E isso foi bastante exaltante. Para uma parte considerável de nós, a faculdade continuou a não ser o lugar principal de atividade. Portanto, nós estávamos mais tempo nas comissões de moradores e nas manifestações e, enfim, nessa vibração da democracia do que propriamente a estudar. Nas campanhas de alfabetização, isso era mais com os militares? Não, vários estudantes participaram nas campanhas de alfabetização e depois no serviço cívico, porque é muito engraçado, porque o direito à educação, no caso do ensino superior, foi o único caso em que a dinâmica depois do 25 de Abril foi de contenção. Porque em todos os outros, a segurança social, a saúde, a educação básica e secundária, o regime fez crescer. No caso do ensino superior, a explosão foi tal, a explosão da procura foi tal, que as medidas tomadas logo ainda no período revolucionário e depois nos primeiros governos foram de contenção, por manifesta incapacidade da oferta. Foi basicamente o serviço cívico, portanto... Adiou por um ano. Sim, porque adiou por um ano a pressão, não é? E depois o ano propedêutico e depois a passagem do ensino não superior de 11 para 12 anos. Ora, tudo isto são medidas de contenção, não é? É o único caso que eu conheço do ponto de vista dos direitos, da relação do regime democrático com os direitos, em que o esforço foi de conter, porque o crescimento da procura foi imediato e foi muito grande. Foi uma experiência boa ou má para si? A vivência desse foi período? os melhores anos da minha vida. E sente consequências ainda hoje na sua maneira de estar na política, na vida, Sim, na academia? Claro, então, todo o inconformismo, a rebeldia, a imaginação e também muito sentido de camaradagem. Aquilo foi uma experiência, do ponto de vista geracional e grupal, absolutamente única. Porque o que é típico de uma revolução, como os historiadores explicam, é que são duas coisas, uma exaltante, outra menos. Exaltante é que tudo parece estar em aberto, não é? Portanto, as possibilidades de futuro parecem infinitas e parecem depender muito da ação e da vontade de agir. Depois a outra coisa menos exaltante é que a revolução tende a funcionar como Saturno e, portanto, tende a devorar os seus filhos. E, portanto, quando a gente analisa as revoluções, a vertigem revolucionária é também uma vertigem de liquidação, exatamente porque a ação tende a imperar sobre as regras e, portanto, Robespierre tanto está a mandar uns para a guilhotina como está ele próprio a ser guilhotinado. O Trotsky tanto está
a ordenar o massacre dos marinheiros em Kronstadt, como está ele próprio a ser massacrado, etc. Os que se safam são os que morrem cedo, como o Lenin. E o dia mesmo, 25 de Abril, lembra-se dele? Lembro. Estava na faculdade? Sim, era um dia normal de aulas que foram interrompidas a meio da manhã, quando se percebeu o que é que estava a acontecer. A primeira reação, devo dizer, do meu grupo foi de desconfiança, porque corria o rumor de que a seguir ao golpe das Caldas, dos spinolistas, se preparava um golpe dos ultras, do Causa. E depois nós estávamos muito pouco habituados, quer dizer, não fazia parte do nosso universo mental a ideia de que pudesse haver um golpe militar que não fosse de extrema-direita. Esta ideia de um golpe militar para repor a democracia era uma coisa que não existia no nosso universo mental. Mas rapidamente percebemos que o regime tinha caído e estávamos naquela atitude que, se bem me recordo, chegou a ser expressa pela Suécia, que foi dos primeiros países a reconhecer, na base de, não sei se explícita ou implicitamente, na base de pior não pode ser. Portanto, demos o crédito porque pior não pode ser. E depois, no princípio da tarde, como é típico do Porto, seja o que for que acontece, a gente encaminha-se para a Avenida dos Aliados, e no princípio da tarde ainda a polícia carregava sobre nós, e a meio da tarde já era a polícia que fugia. Porque, entretanto, a polícia percebeu e os militares tomaram conta. E, portanto, lembro que acabamos o dia na Praça da República, em frente ao quartel da Região Militar do Norte, a saudar os militares, e a partir daí foi uma vertigem. A Fundação Francisco Manuel dos Santos me lançou recentemente um pequeno livro a propósito dos 50 anos da democracia, com uma série de indicadores que são absolutamente extraordinários e que mostram bem a explosão que o país teve nestes últimos 50 anos. Eu perguntava-lhe o que é que salientaria mais das conquistas que a Revolução nos trouxe. Eu digo sempre, ao contrário, por exemplo, de alguns meus amigos ex-maoístas que acham que sempre estiveram do lado certo, porque acham que o seu combate contra o PCP fez parte da derrota da deriva totalitária. Eu acho mesmo que não. Eu procurei impedir, tanto quanto pude, que a linha que Mário Soares definiu tivesse vencimento, e reconheço que perdi. Ainda bem que perdi, mas, portanto, isto para dizer que eu acho que o grande rasgo do Soares foi ter associado a transição democrática e a integração europeia. Porque o Soares dizia sempre é a integração na Europa que consolida a democracia e que consolida a democracia no modelo europeu. E, portanto, a transição democrática portuguesa deve muito ao facto de ter sido protagonizada por um corpo militar e, portanto, na minha opinião, nós nunca estivemos em risco de guerra civil, ao contrário do que pensam outros historiadores, e uma das razões é que justamente a disputa era intramilitar. E, portanto, o sentido de camaradagem militar impediu sempre que as rupturas pudessem ir a um nível de confrontação irreversível. Acho que devemos muito nessa lógica de equilíbrios e de evitar confrontações disruptivas a um mal amado da Revolução, que é o Francisco Costa Gomes. E depois devemos muito ao grande empenhamento e ao grande prestígio internacional do Mário Soares, que mobilizou toda a social-democracia europeia e parte da democracia cristã em favor de uma transição democrática, civilista, para um modelo parlamentarista ou semipresidencialista europeu. Eu digo tudo isto para dizer que é justamente a combinação, não é apenas a transição democrática em 74, mas é a transição democrática e a integração europeia, portanto é aquele período de 74 a 86, que muda
radicalmente não só o quadro político e institucional, como o quadro económico, social, cultural e de costumes. E ancora a democracia portuguesa nessa lógica socialmente avançada e desenvolvimentista que acabou por ser a nossa. E desse ponto de vista não há comparação possível. Tirando vantagem da minha idade e do facto de, portanto, ter nascido em 1956. Eu fui o quinto filho de uma família de enfermeiros. Enfermeiros, nessa altura, não eram licenciados, membros da ordem. Os enfermeiros, o meu pai e a minha mãe, tinham como formação 9 anos de escolaridade, mais depois 3 de um curso profissional de enfermagem. E, portanto, sou de uma família de pequena burguesia urbana. Fomos 5 nascidos, a primeira morreu. Portanto, a experiência de mortalidade infantil vulgar, com números bastante expressivos, é uma experiência que me tocou à minha família. Como era o Benjamin, fui o quinto, já acompanhei, já fui beneficiário de algum crescimento de bem-estar que foi ocorrendo ao longo dos anos 60. E, portanto, a mim, no ensino primário, inscreveram-me num colégio religioso e não na escola pública. Uma coisa bastante privilegiada para a altura. E mesmo assim, eu lembro-me de ver mulheres descalças na rua. A zona em que eu vivia, Paranhos, ainda tinha tanques coletivos, porque as pessoas não tinham água canalizada em casa e, portanto, serviam-se a fontanar e iam... Portanto, estamos a falar de 60, 61, 62, 63. A experiência da guerra foi absolutamente terrível para cerca de 1 milhão de homens. A sobriedade, portanto, a vida no limite da sobrevivência era constante, e não apenas para as famílias mais pobres. A experiência escolar era bastante limitada, mesmo tendo estado num colégio religioso, mesmo tendo feito o ensino primário num colégio. Do meu conhecimento, eu fui o único da minha turma que cheguei ao ensino superior, a concluir o ensino superior, e aos 10 anos era decidido a nossa vida, ou se ia para a escola técnica. Ir para a escola técnica significa que não se era doutor, não se viria a ser doutor, era uma via para operário ou empregado, mais ou menos qualificado, ou se ia para o liceu. Isso decidia-se num exame feito aos 10 anos de escolaridade. E, portanto, desse ponto de vista, a vivência pessoal, para mim, é evidente. Para além de tudo o resto, a minha mãe votou pela primeira vez quando tinha 57 anos de idade, porque não a minha mãe não lhe passava pela cabeça poder ir para o estrangeiro sem acompanhar o respectivo marido, mas se fosse tinha que levar uma autorização escrita dele. Por exemplo, não me lembro no caso da minha mãe, mas no caso da minha sogra, que era professora primária, quando se casou com um rapaz que era engenheiro civil, ele teve de fazer uma declaração formal a dizer que tinha meios, que se responsabilizava pelos meios financeiros necessários para ela. E eu lembro-me do ar embasbacado com que nas ruas do Porto, em 1972, 73, foram vistas e admiradas as primeiras polícias. As mulheres entraram na polícia ainda no salazarismo e os homens embasbacados, lembro-me perfeitamente. E nessa altura não podiam ser nem diplomatas, nem militares, nem magistradas. E, portanto, tudo isso era esse universo fechado, pobre,
em muitos aspectos fora das grandes cidades ou nas periferias das grandes cidades, mesmo miserável, mas sobretudo tudo muito tacanho, tudo muito pequenino, tudo muito medroso, porque ao fim e ao cabo o Fernando Rosas tem um livro muito interessante sobre explicar porque é que o Salazar durou tanto, não é? A arte de durar. E ele diz porque geriu bem os poderes, as forças armadas, a influência da Igreja, etc. E também, na minha opinião, sobretudo porque apostou muito nessa espécie de passividade, de aquiescência da parte de uma população inteira, que foi quebrada por dois grandes movimentos que acabaram por ser mais fortes do que o próprio trabalho da oposição. Muito interessante, mas há dois grandes movimentos que abalam o regime. O primeiro é o 1 milhão de portugueses que sai para a França e para a Alemanha nos anos 50 e 60 e, portanto, que votam com os pés, não é? Como se costuma dizer, da RDA, e que abalam o regime e que depois também trazem em cada agosto para as suas aldeias natais novidades, o consumo, ideias, maneiras de vestir, etc. E depois a experiência da Guerra Colonial. São essas duas grandes coisas que fazem o regime apodrecer. Evidentemente, sendo também muito importante toda a resistência política que foi feita. Porque o regime beneficiou muito do beneplácito das democracias ocidentais, também não se pode negar. Aliás, Portugal foi o país fundador da NATO, supostamente a Aliança das Democracias do Norte Atlântico, e foi por causa dos Açores, e gozou durante muito tempo nas Nações Unidas do beneplácito da França, dos Estados Unidos. Agora, a comparação entre os dois registros quer dizer, são duas situações absolutamente incomparáveis. E sem a Revolução não haveria também a Sociologia, não é? Sim. Era uma coisa que não existia quando o seu tempo começou a estudar. Não havia licenciatura em Sociologia. Aliás, havia duas, digamos assim, aproximações. Uma era Évora, num contexto em que era mais assistência social, propriamente Sociologia, e depois a inovação que o Veiga Simão permitiu, em 72, 73, que foi a formação do ISCTE, foi muito curiosa e significativamente, digamos, enunciada nestes termos: ciências do trabalho e da empresa. Porque as ciências sociais e o socialismo, na lógica salazarista, era assim o que é engraçado. Há várias coisas que o regime salazarista e o regime soviético partilham e não se reduzem apenas ao ódio comum à Coca-Cola. O outro é o ódio à sociologia. E, portanto, isso faz com que a primeira geração da sociologia portuguesa, raros foram aqueles que se formaram em sociologia. O Boaventura Sousa Santos foi em Direito, o José Madureira Pinto e o João Ferreira de Almeida o João Ferreira de Almeida em Direito, o José Madureira Pinto em Economia. E os outros já foram, não é? O António Barreto. Sim, e outros no exílio, em Genebra ou em Paris. Muito bem. Bom, uma última pergunta, se me permite, que vai ser comum às várias entrevistas, era: o que é que representa para si o 25 de Abril de 1974? Se expusesse apenas de uma frase, como é que enunciaria? Para mim é muito simples. A mim basta uma palavra: liberdade. É porta aberta para a liberdade.